Eu queria fazer a pergunta para a Inocência. Eu sou aqui do ABC, sou de São Caetano, mas já estou em Lisboa há 7 anos. Então, um pouco das histórias que você estava contando sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos e como eles não querem, né, não discutem a questão colonial. A gente confronta muito. Recentemente teve também aquela reforma do Jardim do Império, ali em frente aos Jerônimos, não sei se todo mundo conhece aqui, foi uma questão bem polêmica, porque eles reformaram e nada mudou, né? Mantiveram ali as referências, né? As províncias ultramarinas. Agora também inauguraram um museu do design próximo à Praça do Comércio, que era o Banco Ultramarino Português, e também não tem nenhuma identificação. E o ano passado também teve muitas discussões no Brasil e em Portugal, e acho que também nos Palopes, sobre a questão de reparação histórica. Então, minha pergunta é nesse sentido, Inocência. O que seria reparação histórica? Né? Que reflexão que você faria 50 anos depois da independência de São Tomé, dos Palopes? Como é que você vê isso? Opa, obrigado. Primeiramente, né, gostaria de parabenizar a mesa e creio que sou o único da área exata, né, que está aqui a prestigiar esse momento. E, mais uma vez, creio que sou o único da área exata, né? Chamo-me... Opa, desculpe, tem outras pessoas aqui, mas chamo-me Yannick Rodolfo Gomes, sou guinense, estou fazendo doutorado em energia aqui no FABC. Eu queria fazer, né, algumas perguntas, mas a mesa pode ficar, né, à vontade para responder. Principalmente foi tocada aqui nas vossas últimas falas, é sobre mais a questão de pós-formação, principalmente para nós estrangeiros. A pergunta que se fala, né, é sobre os nossos países hoje. Você pode encontrar até muitas legislações, né, da nossa Constituição que existe concursos públicos que muitas das vezes você não encontra. Agora, a pergunta é, será que, né, precisamos retornar, conforme o Alton falou aqui, muitas das vezes, se você não tem padrinho na cozinha, fica difícil você entrar né, para exercer o trabalho. Porém, isso acaba, né, fazendo com que a gente não tenha meritocracia na função pública. E também gostaria de perguntar à doutora, né, que é professora, se não me falha a memória, né, pela leitura da sua bibliografia aqui, que você é professora em Portugal. Por que a professora não voltou, né, para São Tomé e para ajudar, né, a construir, né, o país? Qual é o incentivo que a professora nos dá enquanto jovem e que está em formação? E muito obrigado. Bom, eu queria fazer uma observação, queria fazer um comentário. Este debate que eu acho muito interessante e que toca alguns pontos muito significativos. Primeiro, queria felicitar a professora Inocência Mata pela sua apresentação, embora saltando algumas coisas por causa do tempo, mas as informações que nos trouxe algumas informações foram muito interessantes, muito importantes. Eu tenho aqui uma questão sobre o 25 de Abril ainda, que ficou no ar, e que é uma coisa que se tem falado muito pouco, e que é uma coisa que é extremamente importante. Como é que chama? O Kenneth referiu muito bem a importância da Guiné-Bissau na derrota do sistema colonial português, mas eu tenho que lembrar que a Guiné-Bissau já tinha ganho quando foi o 25 de Abril, já era independente, já estava, era um país agredido, já não era um país no processo de libertação, era um país que estava a ser agredido, porque ele já era independente, reconhecido internacionalmente. Queria lembrar um caso que se passou em Moçambique, que eu penso que é muito significativo. Em fevereiro de 1974, a Frelimo iniciou
tinha começado em dezembro de 73 uma ofensiva no centro, na província de Manica Sofala. Nessa ofensiva, em fevereiro de 74, morreu uma mulher do farmeiro que também estava combatendo um ataque. Estava combatendo também, quer dizer, eles foram atacados lá na farm e ela estava disparando sobre as pessoas e morreu. Isso deu uma perturbação, um choque muito grande na comunidade dos colonos, porque quando se abriu ali em Manica Sofala, foi a primeira vez que se abriu no coração dos colonos. Quer dizer, a guerra no norte era uma guerra um pouco marginal, era uma guerra um pouco em zonas de pequena ocupação colonial, de colónio mesmo. Ali no centro não, era a zona, por definição, a zona dos colonos. Então, isso deu uma grande emoção, um grande impacto, e os colonos foram até à beira, procurando atacar até o mestre dos oficiais da beira, e criou-se ali um incidente muito complicado, houve tiros, inclusive, não morreu ninguém, mas, quer dizer, quando se disparam entre eles não se matam normalmente, mas houve tiros, enfim, foi um momento de grande impacto. Os oficiais, e isto, quem pode testemunhar isso é o Aniceto. Quer dizer, não só o Aniceto, tem vários, mas o Aniceto é um dos que pode... Os oficiais que estavam na beira mandaram um telegrama para Portugal, dizendo, por favor, apressem a situação, porque ela está a ficar incontrolável. Portanto, já havia uma ideia de que apressem. E termina da seguinte forma: os colonos a relação com os colonos está péssima, e nós não queremos voltar a ser os bodes expiatórios de uma derrota. Os bodes expiatórios de uma derrota foram na Índia, quando Salazar deu uma ordem impossível de cumprir ao exército, e o exército não cumpriu, obviamente, porque não era possível, era suicidário. Então, este peso da experiência indiana estava ainda presente neste exército, que se lembrou dele naquele momento. Quer dizer, que fez referência, não queremos ser de novo os bodes expiatórios. Portanto, quando alguém vem dizer que foi o 25 de abril que libertou Moçambique, Guiné-Bissau já estava liberto, portanto está fora de questão, mas que libertou Moçambique ou Angola, está dizendo a maior besteira do mundo. Aliás, está dizendo a maior afirmação fascista do mundo, colonialista do mundo, porque não é absolutamente verdade, e só não vê quem não quer ver. Isto era só uma história que eu penso que é uma história muito significativa e muito marcante daquilo. A outra questão que eu queria tocar aqui, só muito brevemente, era com o Walton. E é um pouco secundário o que disse o Kenneth. Quando a geração da independência começou a luta pela independência, não havia condições nenhumas favoráveis para que eles começassem a luta. Eles tiveram que criar as suas próprias condições, sacrificar-se, construir as suas condições, porque tinham um objetivo, tinham uma meta para realizar. E construíram. Estamos aqui a discutir, a celebrar 50 anos dessa vitória. Nós não podemos, quer dizer, não quero ser, não é crítica, nem é uma observação, mas nós não podemos estar à espera que um Estado que nós criticamos, porque é ineficiente e corrupto, etc., nos prepare condições para nós irmos trabalhar. Nós temos é que dizer, não, é o contrário. Nós temos que criar espaços e temos que criar condições e temos que mobilizar gente e temos que ter outros parceiros para nós podermos pôr em causa esse status quo que nós contestamos. Senão vamos aderir. O que é que acontece? Por exemplo, em Moçambique eu tenho muitos amigos, mas não alguns amigos que estudaram aqui no Brasil, que eu conheci aqui no Brasil, inclusivamente. Eles foram para Moçambique, foram trabalhar na universidade, eles eram alunos da universidade, eles eram professores da universidade, foram trabalhar na universidade. Nós tivemos aqui muitas conversas sobre é preciso ir, é preciso romper, rasgar, morder, etc., etc.
chegaram lá, muitos deles eram casados. Era preciso casa, era preciso transporte, porque não há transporte público em Moçambique. Era preciso... O que é que aconteceu? Eles entraram no jogo da universidade, no status quo da universidade. Deixaram de ser contestadores da universidade. Não é que sejam apoiantes, entusiastas da universidade, mas não deixaram de ser contestadores da universidade. E a gente tem discutido bastantes vezes essa questão. Portanto, se nós não arranjamos zonas libertadas, como se arranjou no PAIGC, na Frelimo, no MPLA, zonas libertadas onde a gente possa instaurar um poder alternativo, ou começar a ensaiar um poder alternativo para contestar o poder que está em causa, nós não vamos lá, não vale a pena. Isso é o que eu queria dizer, só mais nada. Lá vou eu, né? É bem interessante esta mesa e me fez pensar umas 3 ou 4 coisas que eu vim aqui partilhar com vocês. Primeiro, na fala da professora Inocência, me vem fortemente a lembrança e a afirmação do quão importante é nós conhecermos história, né? Eu, quando fui estudar mestrado e depois doutorado em políticas públicas, sendo assistente social na graduação, eu percebi que eu não conhecia a história do Brasil. E aí eu criei um esquema paralelo de conhecer a história do Brasil para poder entender as políticas públicas, a sua importância, seus desdobramentos, tal. Então, sem conhecer a história, impossível nós entendermos contextos culturais, políticos, literários, etc. E até por isso lamento não ter podido te ouvir integralmente, né? Mas faz parte. Estamos aqui nos conhecendo e vamos seguir, tem publicação e etc., né? Então, obrigada pelo viés histórico que trouxe. Quando vejo uma mesa formada por estudantes, né, Larissa e Walton e Kennedy e os diversos estudantes aqui, eu também, ainda como sessentona, também estudante, creio muito importante esse ofício, né? E eu me lembrei que, quando entrei na graduação, isso há décadas atrás, antes dos 20 anos, que é o que acontece normalmente na inserção universitária, isso foi nos anos 80, eu sequer sabia que tinha tido ditadura militar no nosso país, porque eu vinha de uma família pobre, uma família de pais analfabetos. Não acontecia informações na minha casa. Então, foi a universidade que abriu portas para este conhecimento, né? Você não estudou isso no básico? Ah, é muito falho. Pois é. Foi durante. Era anos 80. Eu entrei na universidade em 80. Então, eu não sabia. Eu fui surpreendida em saber que estávamos em ditadura, que ditadura existia, que era bipartidarismo e mudança. Eu fui surpreendida com tudo isso. Enfim, com isso eu estou querendo ressaltar a importância de nós, pobres, nós de origem popular, entrarmos nas universidades, né? E eu percebo, em relação aos estudantes africanos aqui no Brasil, que, pegando pelo exemplo da Unilab, tanto na Bahia quanto no Ceará, é uma enxurrada de xenofobia que vocês recebem e convite a não estarem, né? É lastimável, é difícil alugar uma casa, é difícil fazer uma compra no supermercado, é difícil andar na rua, né? Então, é preciso muita coragem
para permanecer, né? E aí, nesse sentido, eu estou parabenizando a nossa coragem, né? É extremamente importante. E também ressaltar um aspecto da vida acadêmica que, pelo menos aqui no Brasil, em transformação, mas eu terminei a graduação em 83, né? E não tinha estímulo para continuar. Só a graduação bastava, e era muito para quem era pobre, né? Então, eu voltei para a universidade 13 anos depois, por necessidade que eu adquiri a partir da vida militante. A vida militante me trouxe de volta para a universidade, né? Então, hoje, ainda bem, por muita luta, isso está um pouco diferente. Eu estava ali perguntando qual a idade de vocês, né? 29, 30, 31, doutores. Eu terminei o doutorado com 57, 58 anos. Né? Então, isso são inovações importantes que passam por esse processo histórico. E, se a gente não ressalta isso, naturaliza, fica parecendo que as dificuldades não aconteceram e que as conquistas não aconteceram, né? E, voltando, para terminar, voltando ao aspecto histórico, aqui no Brasil, em 2022, nós completamos 200 anos de independência, né? Havia uma tônica, e ainda há, de comemorar a independência como sendo um grandíssimo feito, né? E que aconteceu de maneira mágica. Isso me deixou emputecida, e eu estou escrevendo uma coleção de 4 livros. Eu dediquei o segundo volume para abordar a independência. Eu não sou historiadora, embora goste de história, mas eu parei para refletir o que significava para o Brasil 200 anos de independência, né? E por que tanta comemoração? E a pergunta, que o ponto de partida foi: independência para quem? Independência como? A considerar que a nossa independência aconteceu em 1822 e a abolição da escravidão aconteceu 66 anos depois. E os indígenas foram dizimados, praticamente, nesse processo. Então, a história e a contextuação política nos traz um bichinho na nossa cabeça, que é a pergunta: por quê? Né? Como? E aí a gente chega na administração pública, meninos. É difícil, né? Lá na Bahia, eu fui diretora do Campus Malês, logo que ela foi iniciada, diretora de campus, porque a reitoria fica no Ceará. E, logo que eu assumi, era um sábado, eu estava lá apoiando as atividades do EAD, na educação à distância, recebi um telefonema, telefone fixo ainda, isso em 2014. Né? Era o prefeito da cidade. Né? Lá, lastimavelmente, uma prefeita progressista faleceu, assumiu um prefeito coronel de extrema-direita. Era o prefeito, e o prefeito me disse, eu era recém-impossada, diretora, portanto, na gestão pública, e o prefeito me disse: professora, eu liguei no sábado porque sei que você está aí. A cidade só tem uma rua de entrada e saída. Então, é fácil identificar quem anda pelaquela rua. Eu sei que você está aí. E sei que está tendo uma como é que chama? Não é edital, Não é concurso, meu pai, que tem orçamento público. Eu esqueci o nome. Licitação. Sei que está tendo uma licitação para a contratação de profissionais terceirizados. Eu tenho aqui a lista para lhe apresentar, a lista das pessoas para serem contratadas. Aí eu falei, prefeito, você sabe o que é uma licitação?
Aí ele falou, eu sei, mas sempre foi assim. Aí eu falei, sabe, prefeito, neste processo de licitação, eu, como servidora pública, eu tenho um papel. Eu abro a porta e fecho a porta para a equipe que vai fazer a licitação entrar para usar o prédio público. Esse é o meu papel. Eu abro e fecho a porta, apenas. Portanto, faça bom proveito da sua lista, né? Isso cria marcas. Eu passei a ser odiada na cidade, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, nós, profissionais formados pelas universidades, voltando para os nossos países ou dentro deles, quando nós temos uma postura consequente, a gente não agrada ninguém que não tem essa postura. Então, é um campo de batalha, e temos que batalhar sempre. Obrigada. Eu vou agradeço muito. Quero, antes de mais, agradecer as palavras do Kennedy e do Walton. E acho que disseram coisas muito interessantes. Eu não vou, obviamente, pegar nelas, mas não vou pegar nelas. Há pessoas para, enfim, que querem fazer, mas eu acho que disseram coisas muito importantes, puseram questões muito importantes, como é que se pode avançar com políticas públicas que levem ao desenvolvimento, até como é que a diversificação económica pode levar ao desenvolvimento. Todas essas questões que vocês levantaram são questões, concordo com Zé Luís em relação ao que Kennedy disse, realmente não podemos, os jovens que acabam o curso não podem estar à espera que se criem condições para eles regressar, eles é que têm que criar as suas condições se quiserem regressar. Agradeço as anotações da Matilde em relação à história. Acho que sim, temos que conhecer a história. É preciso conhecer a história. Como é que há um ensaio de Francisco Etenrei de 1956 que é Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, esquema de uma evolução conjunta, em que ele demonstra como é que Cabo Verde e São Tomé e Príncipe tiveram o mesmo esquema de evolução e, a partir de uma certa altura, porquê é que, a partir de uma certa altura, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe passaram a ter um esquema de evolução completamente diferente. Em Cabo Verde nunca houve monocultura, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Em Cabo Verde sempre houve uma agricultura de subsistência, né? E a história é muito importante para nos dar essa perspectiva. Mas eu vou começar a responder ao Yannick. Yannick disse, por que eu não regressei? Espero que o Yannick esteja a referir-se a São Tomé e Príncipe, né? Se eu tivesse que regressar, não regressaria a São Tomé e Príncipe, mas seria para Angola. Mas tudo bem. Mas eu vou responder. Yannick, eu tenho um irmão que vive no Brasil, que acabou o curso e foi para São Tomé e Príncipe. Na verdade, foi para São Tomé. Yannick, em 2 anos, entrou em depressão e veio-se embora. Por acaso veio para o Brasil, podia ter ido para Portugal, mas veio para o Brasil porque era casado com uma brasileira. Por que ele veio para o Brasil? Por que ele teve que sair? Porque o ambiente de trabalho era tóxico. Uma das coisas que eu não disse é que em São Tomé e Príncipe, no tempo do Partido Único, porque o São Tomense não emigrava, São Tomense não era, portanto, São Tomense não saía da sua terra. O São Tomense tem com a terra uma relação muito, já alterou, em 50 anos alterou tudo, mas era uma relação, e é a mesma relação que o cabo-verdiano tem com o mar. Tem São Tomé uma relação, é por isso que eu falo da insularidade, do ponto de vista literário, da insularidade telúrica,
quando eu estudo a insularidade são-tomense, insularidade literária, e falo de insularidade marítima quando eu estudo a insularidade. Eu estou a relativizar um bocado a questão da insularidade marítima. Quando falo da insularidade são-tomense, São Tomé tem 996 km². O Príncipe tem 101 e Ilhéu das Rolas tem 30. Há pessoas em São Tomé, ainda hoje, 996 km², que nunca viram o mar. Podem se rir, eu sei que todo mundo se ri. Eu quero dizer precisamente que o São Tomense não imigrava. Não imigrava. Nem ele não imigrava da Trindade para a cidade. Não imigrava. Por isso, as pessoas que saíram começaram a ser vistas, começaram a ser estigmatizadas. Perdiam, não podiam renovar o passaporte nem o bilhete. Havia muita gente apátrida. As pessoas não fazem ideia o horror que foram os 15 anos de ditadura, do monolitismo. As pessoas não fazem ideia, porque São Tomé e Príncipe é tão pequeno. Ai, tão linda, praias lindas. Ai, que povo maravilhoso. Foi terrível. Uma estigmatização de toda a gente que saía, diferentemente de Cabo Verde, que sempre foi um país de imigração e que sempre olhou, desde o primeiro momento, o PIGC, na altura ainda o PIGC, sempre olhou a diáspora como pertencente ao país. Em São Tomé e Príncipe, não. As pessoas eram estigmatizadas, as pessoas não tinham direitos, pessoas comuns, não é só... Claro que isso foi uma ideia da MLSTP. O meu irmão regressou, ele tinha o curso de agronomia e o curso de ciências agrárias. Eu fiquei a saber por ele que eram dois cursos diferentes. O ciências agrárias virada para o ensino. E o mestrado em silvicultura. Não faz ideia o que ele passou. Ainda por cima, isso é importante também, ele era filho de um fraccionista. Ele era filho de o nosso pai foi assassinado por Pinto da Costa. O meu pai, que foi sempre um antifascista, o meu pai que fez parte das células clandestinas do MLSTP, não é? Quando se deu a independência, tal como aconteceu em Angola, bem, não é tal como aconteceu em Angola aconteceu uma coisa horrível. Quer dizer, é tudo horrível. Eu não gosto ok, vocês perceberam o que eu quis dizer. Muitas pessoas foram presas porque não concordavam com a ideia de que não lutaram a vida toda pela liberdade, pela independência. Vem a independência, não tem a liberdade de expressão. E o meu pai foi uma das pessoas que foram mortas. Então o meu irmão era filho de um maldito, não é? Ainda por cima, alguém que era muito mais conhecido do que um Pinto da Costa ou um Miguel Trovoada. Muito mais conhecido. Leira Mata é um nome, tem livros dedicados ao meu pai, não é? Portanto, ele ficou 2 anos e teve que regressar. Bem, e teve que sair. Ainda bem que saiu. O meu irmão vive em Salvador e, com muito orgulho, digo, o primeiro negro que foi diretor da Faculdade de Economia. É? Henrique? O Henrique Tomé. É. O único professor negro que eu tive na universidade. Ora, aí está. Ainda bem que ele saiu. Né? Há males que vêm por bem. Não é? O meu irmão hoje é as pessoas pensam que ele é economista. Na verdade, ele é agrônomo com mestrado em silvicultura e
doutoramento em economia florestal, né? Daí o facto dele ser da Faculdade de Ciências Econômicas. Dou-lhe exemplo do meu pai. Eu nem tentei, porque eu nem sequer vinha de São Tomé, porque a nossa família, como a minha mãe é de origem angolana, a nossa família vivia em Angola. E parte da minha vida também vivi em Angola. Quando terminei o curso, eu nem tentei. Percebe? Nem tentei. E se tentasse, se tivesse que ir, bem, se tivesse que ir, era para Luanda, não para São Tomé e Príncipe. Respondi a tua pergunta. Ponto número 2 ainda da tua pergunta. Eu não acho que para servir o país, eu tenha que estar no país. Não acho isso. O que faço por São Tomé e Príncipe, eu sou do Conselho Científico de uma Universidade de São Tomé e Príncipe. Eu, todos os anos, tiro 15, 20 dias das minhas férias e vou a São Tomé e Príncipe trabalhar. Isso para mim eu acho que é bom. Todos os anos tiro das minhas férias, que eu podia estar a fazer, como disse, não suporto calor, eu só suporto calor quando estou na praia com um romance e debaixo de um toldo e água de coco ao lado, podia estar a fazer isso. Tiro do meu tempo, portanto, eu acho, muito sinceramente, que eu faço muito, tanto por São Tomé e Príncipe quanto por Angola, lecionando em Portugal. Porque eu trago a cultura, eu trago os problemas, as questões da educação e as questões culturais, que são a minha área, para o mundo, não é? Da universidade. Pronto, acho que respondi. Não sei. Hã? Sim. A questão... Sim, José Luís, nós dissemos isso, sobretudo quando o Miguel falou, nós dissemos que a Guiné, portanto, é por isso, aliás, eu disse que a Guiné era o nosso orgulho, que nós nos sentíamos, né, porque a Guiné proclama a sua independência antes do 25 de Abril, que derrotou, sim, eu estou de acordo, a Guiné, né? Portanto, eu vi algures que escreveram que a Guiné ficou independente, não sei o quê, de 74. Não, a Guiné não ficou independente em 74, a Guiné ficou independente em 73, não é? Em 73, não é? Exatamente. Portanto, sim, estou de acordo, perfeitamente de acordo. São Tomé, a Guiné, o MFA não fez mais do que aquilo que tinha que fazer, porque a independência da Guiné-Bissau já era reconhecida pelo mundo inteiro, só faltava Portugal, né? Portugal e os países da NATO. Portugal e os países da NATO. Que reconheceram, sim, estou de acordo. Portanto, quando se deu o 25 de Abril, a Guiné foi apenas o reconhecimento, estou plenamente de acordo. Matilde, eu achei muito interessante essa ideia de resistência dos estudantes. E não é só aqui. Vocês não... Eu estou a falar de 1900... Eu estou a falar de 2025. Não fazem ideia o que estudantes, particularmente estudantes da Guiné-Bissau, passam na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Há 2 anos houve um caso, particularmente os estudantes da Guiné-Bissau passam na faculdade. Também os de Cabo Verde, um bocadito, os Cabo Verde, de São Tomé, mas sobretudo os da Guiné-Bissau. Porquê? Porque os estudantes da Guiné-Bissau vêm com sérios problemas de domínio da língua portuguesa. Por razões que têm que ver com muitos fatores, entre eles a intermitência do ensino na Guiné-Bissau. Os professores estão muitas vezes em greve. Se eu fosse professor, eu também faria greve. Eles ficam 1 ano sem receber
verdade ou mentira, eles ficam um ano sem receber. Eu não consigo imaginar uma pessoa um ano sem receber salário. Eu não consigo imaginar. E eles ficam um ano sem receber. Então, claro, fazem greve. E muitos alunos que eu recebo, e dou uma atenção especial, confesso, eu dou uma atenção especial aos alunos da Guiné-Bissau. Porque eles vêm com tantos problemas. As pessoas não imaginam. Eu acho que há alunos que simplesmente, porque não saberem escrever, bem, as pessoas dizem, mas estudantes portugueses também dão erros. Ok, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Estudantes portugueses dão erros, que eu fico furibunda, reprovo, põem vírgula entre sujeito e predicado, cada coisa, né? Têm o português como língua materna. Os estudantes guineenses têm português como a terceira língua. Muitos têm a sua língua, sei lá, fula, por exemplo, e depois o crioulo, e depois é que é o português. Verdade ou mentira? E eles não imagina como o problema que eles têm na Faculdade de Letras. Cada estudante meu que passa, mas eu não os passo à toa, lamento muito, chamo, digo, explico porque é que ele não pode passar. Cada estudante guineense que me chega às mãos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e passa, para mim é uma vitória. E realmente os estudantes africanos, particularmente os estudantes da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, que vêm dos países, são os resistentes. São os resistentes. Não têm estes problemas de andar na rua. Porquê? Porque, contrariamente aqui, existe em Portugal uma comunidade africana que lhes dá respaldo, não é? Que lhe dá respaldo, enfim, o que não têm aqui, não é? Mas eles também sofrem muito. Ainda hoje, eu nunca pensei, eles sofrem mais do que eu. É verdade que eu fiz o final do secundário em Portugal. Sofrem mais do que eu sofri. Eu, quando entrei para a faculdade, não é? Em 1981, para mim foi melhor, a faculdade foi o melhor momento da minha vida. Por isso que eu digo aos estudantes, gozem tudo que vocês têm que gozar, quando vocês começarem a trabalhar, quando vocês tenham um companheiro e quando vocês tiverem filhos, a vossa vida vai ser um inferno. Portanto, é melhor gozar já. Muito obrigada pelas respostas. Agora eu convido o Alton também para fazer uso da palavra. Eu queria falar sobre a pergunta de Kennedy, né? Como já foi mencionado aqui, também mencionei sobre a área de administração pública, então eu vou estar sempre inclinando para esses aspectos. Bem, um elemento que precisa ser trabalhado para evitar essa questão de nepotismo, corrupção que existe em São Tomé e Príncipe, é a questão da transparência, porque havendo transparência, né, esses problemas com certeza seriam evitados. Para além da transparência, é importante também a questão da meritocracia, né, conhecer que o indivíduo ele é, né, capaz de exercer um cargo, né, numa função pública qualquer, porque se ignorar esses aspectos, então com certeza esses problemas irão permanecer. E outro aspecto que eu acho importante é a questão da legislação. É importante que as leis que existem, é necessário que elas precisam ser levadas sempre em consideração, porque muitas das vezes o que acontece em São Tomé e Príncipe é que a lei muitas das vezes é atropelada e esses problemas, né, acabam passando com uma facilidade porque não estão aplicar sanções, né, para que quando isso aconteça. Então, quando eu digo, né, que o Estado precisa preparar, é porque esses elementos de corrupção, ele precisa acabar. E as leis, elas precisam ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, então esse problema vai perdurar durante muito tempo. Porque é importante, é crucial, né, que
os ditos, né, fazedores da lei, aqueles que ocupam esses cargos, para que eles possam punir esses problemas quando acontecem. E se não houver uma punição, então esse problema irá continuar. Bem, um elemento que eu queria apontar desses 50 anos de independência, hoje, São Tomé e Príncipe, no Brasil, não existe uma representação consular de São Tomé, não existe. Para nós renovarmos nosso passaporte, o nosso bilhete de identidade, nós precisamos voltar para São Tomé e Príncipe para renovar esse documento. Isso é lamentável. Guiné-Bissau tem representação consular, Angola tem, Moçambique tem, somente São Tomé e Príncipe que não existe. Por quê? Então, 50 anos para não ter uma representação consular num país onde existe uma parcela enorme dos santomenses. Então, isso é lamentável. Até ano passado, o que aconteceu, né? Porque eu, particularmente, para nós vemos que essa questão política, ela muitas das vezes afeta. Quando eu fui representando os estudantes na Unilab, representando os estudantes santomenses na Unilab durante algum tempo, nós começamos a reivindicar por que o Brasil não tem uma representação consular, né, de São Tomé. Não temos, infelizmente. A nossa representação tem em Portugal. Exatamente. E não temos. Não, São Tomé aqui no Brasil. E a ministra, naquela altura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ela pediu para que nós possamos escrever uma carta, né, apontar quais são os problemas que nós temos em relação a essa questão de documentação, o que eles poderiam fazer para resolver o nosso problema. Eu, juntamente com a pessoal da coordenação da associação, nós emitimos uma carta e enviamos. Só que a carta, quando chegou no país, né, começaram a surgir comentários. Eu fiquei sabendo que um dos colegas meus, ele trabalha lá no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ele falou assim: Walton, aqui a então ministra, ela está com teu nome na boca. É uma expressão que a gente usa em São Tomé. Ou seja, a ministra começou a falar de mim, porque alguns elementos que nós escrevemos na carta talvez incomodou a ministra. Então, ela começou a falar: aquele representante do estudante de São Tomé do Brasil, o que é que ele pensa que ele é? Então, começaram a fazer comentários. Eu disse: nossa, vocês pediram para emitir uma carta, apontar os nossos problemas. Em momento algum, nós faltamos com respeito, né? Isso não aconteceu, nós faltamos com respeito à ministra, mas ela ficou indignada. Por quê? Porque nós relatamos os nossos problemas que nós temos aqui. Então, 50 anos para não ter uma representação, isso é triste. Até ano passado, veio uma delegação, depois de muito tempo, veio uma delegação que eles vieram recolher dados dos santomenses aqui no Brasil para emissão de passaporte e bilhete de identidade. Então, esse problema é algo que deveria ter resolvido faz tempo. Mas por que isso não acontece? Qual é o problema? Santomenses aqui no Brasil existem bastante, mais de 500 santomenses aqui no Brasil, espalhados por todo o Brasil. Temos um grupo chamado, inclusive o grupo é Consulado, porque era para reunir todos os santomenses aqui no Brasil. Então, sempre a nossa luta, a nossa questão é essa questão da embaixada. Como é possível entre o governo e ser governo, entre o governo e ser governo, e até hoje não temos isso? Então, isso é um problema. E já imagina, eu fiquei no Brasil até 2024. O meu passaporte havia caducado. E eu não tinha o que fazer. Eu tive que fazer o quê? Eu tive que arrumar grana, guardar durante muito tempo, porque a passagem de Brasil para São Tomé é muito alto. E eu que um dos objetivos meu era fazer o quê? Renovar o meu passaporte. Se houvesse, claro, uma embaixada, um consulado, seria um problema resolvido, mas não existe. Então, até que ponto os nossos líderes, né, estão preocupados com os santomenses no exterior, principalmente aqui no Brasil? Sabendo que o Brasil é um dos países que formam muitos santomenses. Então, não existe, né, o Estado em si não está preocupado, né, preocupado conosco,
e muitas das vezes nós sentimos abandonados. Então, para voltar, é um desafio enorme. Eu penso assim, olha, eu estou estudando para voltar para São Tomé e Príncipe, só que o país ele não está a fazer nada para me ajudar. Porque se eu quiser renovar meu documento, eu preciso voltar. Um documento que é essencial. Então, como voltar se o país não está me ajudando nesse sentido? Quando eu falei que o país precisa de estruturar para nos receber, é nos dar esse suporte, porque se não houver... Claro, somos seres humanos e isso é frustrante. Chegar, né, formar, para voltar, não tem documento, vale... Isso é problema. Então, a nossa insatisfação, né, quando eu digo, é por causa desses elementos que o governo em si, o Estado, ele deveria se preocupar e colocar um consulado, uma embaixada para atender às nossas necessidades. Então, isso é um desafio. É um problema que até agora não resolveu, mas até quando será feito? Então, são aspectos, são elementos que nós precisamos apontar. Então, quando eu digo que o país precisa ter essa estrutura, né, é nesses aspectos, nos ajudar, né, nesses pequenos detalhes. Porque outro elemento ainda que eu acho que é importante abordar é em relação à bolsa de estudo. Existem alguns bolseiros santomenses aqui no Brasil, só que no ano de 2023, através do Ministério da Educação, abriu um edital para os alunos se inscreverem. Né? Eles abriram um edital, os alunos se inscreveram, os alunos que tiveram apto foram aprovados, só que a lista dos aprovados saiu no final do ano 2023. Só que até hoje, em 2025, os alunos não receberam nenhuma bolsa. Mas é uma bolsa que os alunos deveriam receber 3 vezes ao ano. Mas olha, desde 2023, publicaram o resultado final e até hoje essas bolsas não foram pagas. Então, isso é frustrante. Agora, voltar é desafiador. Né? Então, são alguns aspectos que eu achei importante de apontar aqui, porque isso é algo que mexe, né, conosco, estudantes. Nós sabemos que dificuldade que muitas das vezes nós enfrentamos aqui, né? Mas esses problemas muitas das vezes nos impedem, né, de voltar e dar a nossa contribuição de forma presencial ali no país. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas contribuições e agora eu passo para o Kennedy. Obrigado. Eu vou responder só uma pergunta que nos foi endereçada, eu e o Walton. Acho que é a pergunta do Yannick. Sim, o Yannick disse, será que precisamos retornar se nós não temos padrinho na cozinha? Esta é a pergunta, né? Sim. Então, perfeito. Eu entendia a sua pergunta e a sua reflexão. E eu penso que dentro da sua pergunta já existe resposta, porque não vale a pena, por exemplo, como a professora disse, nós podemos contribuir para o nosso país e a nossa nação de diferentes formas, mesmo estando dentro do país ou fora. Mas eu penso que dentro da reflexão do Yannick, que é para se nós precisamos voltar ou continuar nesse conformismo, eu acho que nós sim precisamos voltar. Eu falo isso porque, como é do conhecimento do Yannick, nós temos vários colegas que decidiram voltar. E eles acreditam que eles não têm padrinho na cozinha. Eu posso citar aqui vários nomes, mas eu cito 3. Falo do Genésio, falo do Tamilton, falo do Magno. Eles não têm padrinho na cozinha. Decidiram voltar. O que é que eles estão a fazer lá? Estão a licionar. Um deles ou seja, todos estão a licionar nas universidades lá em Guiné-Bissau, e outros que eu não... Tem vários, estão a trabalhar na organização, numa outra organização. Por exemplo, alguns estudantes que saíram do Unilab estão a trabalhar na organização dirigida pelo Miguel de Barros, que é Tiningana. Então eu acho que sim, a minha resposta é que sim, nós não precisamos continuar aqui no conformismo. Qual é o caminho que eu aponto? Eu aponto que, ao estarmos aqui, por exemplo, se nós passarmos aqui 10, 12, 13 anos sem voltar, fica
ou seja, intensifica aquele medo de voltar. Mas se você terminar a graduação, claro, condições são diferentes. O mestrado, eu acredito que nós podemos, nós estudantes, enquanto estudantes, bolsistas, podemos criar mecanismos para juntar os fundos, como o Alton falou, não tem representação de Santo Tomé aqui, ele juntou os fundos próprios e foi fazer o passaporte lá em Santo Tomé. Eu acho que para traçarmos uma meta, um objetivo de ir lá para travar aquela luta para melhorar o nosso país, precisamos fazer isto, este sacrifício, juntar um pouco de dinheiro, vai de férias pelo menos, 1 mês, 2 meses, só para ver como é que é a situação. E lá nas férias você aproveita para fazer esses links, aqueles contactos, e depois você pensa se realmente vale a pena ou não. Mas eu acredito que vale a pena voltar. Eu digo que vale a pena voltar, insisto que vale a pena voltar, porque se nós não voltarmos, estaremos sempre aqui fora apontando dedos lá, apontando possíveis soluções, né? Não é que quem esteja aqui não dá contribuição. Dá, sim, mas se você for lá, acredito que a sua contribuição não será maior que quem está fora. Mas eu acredito que nós, por exemplo, o caso da Guiné-Bissau em específico, eu acredito que nós temos potencialidades para voltar e para fazer uma revolução. E para inserir não só no aparelho do Estado, mas em diferentes organizações ou empresas. E se nós formos no aparelho do Estado, é para mudar justamente o que o Alton está a dizer, tentar criar mecanismos, tentar ir para o campo de batalha, tentar criar, inserir nos espaços de tomar as decisões para tentar reverter o atual quadro. Então a minha resposta é que, em vez de continuarmos no conformismo, eu acredito que vale a pena voltar.